Tomara que vocês julguem o livro pela capa, porque eu acho linda a capa. Tomara que ele esteja à altura da capa, da Tinta da China e de tudo, das edições, à altura do resto do elenco dessa editora. Que é, aliás, eu até agora não descobri se é elenco, como chama quando são autores. É um elenco também, né? Coletivo de autor. E, bom, muito feliz com esse elenco da Tinta da China, com a minha companhia aqui na Tinta da China. Quer dizer, a companhia é no Brasil, a das letras. Mas aqui, assim, esse pessoal da Tinta da China tem uma companhia maravilhosa e muito, muito bom estar aqui mesmo, de verdade. Vou ler para vocês aqui uma crônica do livro, para vocês terem uma ideia do que se trata. Tá aqui, ó. Eu devia ter separado antes, mas eu não o fiz. Peço desculpas. Tá aqui, ó. Bom, são só 112 crônicas, se vocês puderem esperar. Eu passar uma por uma. Bom, se vocês quiserem conversar entre vocês. Tá aqui, vou ler isso aqui. Deus, chama-se Deus e a Copa. Caros atletas da seleção brasileira, aqui quem fala é Deus. Em primeiro lugar, gostaria de pedir que parassem de me mencionar nas entrevistas. Eu não tive nada a ver com a derrota de vocês. Não sei se vocês repararam, mas a seleção alemã fez 7 gols e não dedicou nenhum deles a mim. Era de se esperar, eu nunca frequentei um treino. Eu não tive nada a ver com aquilo. Os caras estão treinando há 10 anos, eu não mereço crédito e nem estou interessado nisso. Esse negócio de agradecer a mim pega super mal para o meu lado. As pessoas veem as cagadas que estão acontecendo pelo mundo e acham que eu estava num jogo de futebol ao invés de estar resolvendo cagadas. No jogo contra a Croácia, eu soube que o juiz marcou um pênalti inexistente e vocês agradeceram a mim. Pessoal, eu tenho mais o que fazer do que ficar subornando o juiz. Meu nome é Deus, não é Pinto da Costa. Está escrito Eurico Miranda, mas dá para trocar aqui. Vocês têm o Eurico de vocês também. Nunca uma seleção brasileira foi tão temente a mim. E nunca uma seleção tomou um sacode tão grande. Perceberam o quão pouco eu me importo com a Copa do Mundo? Para vocês terem uma ideia, no momento eu estou num planeta paradisíaco torrando royalties. Não adianta me chamar que eu não volto, mesmo que eu me importasse com o futebol. Vocês acham que eu ia ajudar um time só porque ele acredita mais em mim? Vocês acham que eu ia prejudicar outro time só porque o pessoal não acredita tanto em mim? Vocês acham mesmo que eu sou carente nesse nível? Eu fiz 1000 anos de psicanálise, pessoal. Vocês não vão me comprar com um pouco de afeto e 10% do salário. A propósito, esse povo para quem vocês doam um dízimo não está me repassando valor. Tá? Ninguém até hoje sequer me pediu minha conta pessoal. Se eu fosse vocês, eu não me preocuparia tanto com essa goleada, eu me preocuparia mais com outros sacodes. No Prêmio Nobel, a Alemanha está ganhando de vocês de 102-0. Tampouco eu tive nada a ver com isso. Também não me preocuparia tanto em não transar antes do casamento, Davi Luiz. Não quer transar? Não transa. Mas não diga que sou eu que não quero que você transe. Eu quero mais é que todo mundo transe com quem quiser, da maneira que quiser, na posição que bem entender. Transa para mim. Eu despeço-me com uma dica. Eu não valho nada, mas o diabo vale muito menos. Não adianta apelar para Deus enquanto o demônio for presidente da CBF. Vocês têm José Maria Marim, Marco Polo Del Nero, Aldo Rebelo e acham que a culpa é minha? É isso. Ser humanidade. Essa crônica que dá título, explica um pouco o título do livro também. Toda semana um colunista da Veja escreve sobre mim. O truque é baixo. Coloca um porta dos fundos no título para atrair cliques. Põe meu texto na íntegra para quem quiser lê-lo, sem que nem eu nem a Folha ganhamos nada com isso. E enchem de menções a, aspas, a ameaça comunista que o Brasil está sofrendo desde que se tornou uma Venezuela graças à ocupação petralha. Clique, clique, clique. Para começar, caviar não me representa. Nunca vi nem comi, eu só ouço falar. Caviar é uma ova, literalmente. Entendo a metáfora, mas acho que não se aplica a essa nova esquerda hipster que vocês tanto odeiam. Melhor seria esquerda maionese trufada, esquerda cerveja artesanal, esquerda bicicleta de bambu. Aí sim, esse cara sou eu. Para ser sincero, nem aí. Às 6 da manhã, precisamente, eu tendo a extrema direita. Não me interessam os problemas do mundo, eu já tenho problemas demais. Só me interessa conseguir um café quente. Às 9 da manhã, leio o jornal O Descão para o maoísmo. Só mesmo a luta armada pode mudar tudo. Até que fumo um baseado e recaio para a direita libertária. Aspas, cada um é cada um, o Estado não tem nada a ver com isso. No primeiro gole de cachaça, abraço moradores de rua e pergunto: cadê esse Estado que não te dá comida e roupa lavada?
Só usei cocaína uma vez, depois nunca mais. Quando eu vi, eu estava fazendo discursos a favor da família e da propriedade. O lança-perfume, ao contrário, me proporcionou 15 segundos do mais puro socialismo utópico, ao contrário do êxtase, que me presenteou com 15 horas de anarquismo egoísta. O anarquismo coletivista eu só conhecia através do ácido lisérgico, num carnaval da Praça 15, enquanto a ayahuasca me apresentou para o anarcoprimitivismo, aquela vontade de morar no mato. Como vocês podem ver, não mereço que vocês percam seu tempo criticando a minha posição política. Ela muda de acordo com o psicotrópico. No entanto, independentemente da droga ou da ideologia consumida, e da certeza que toda ideologia é uma droga, me espanta quanto classificam de esquerdistas pautas tão universais quanto a equidade de gêneros e raças, o direito da mulher ao aborto, o direito universal à moradia, à saúde ou à educação. Ser contra a garantia desses direitos universais não é posição política, é falta de ser-humanidade. Isso. Vou dar uns spoilers para vocês. Mentira, eu não vou não, só o nome da coluna. Spoilers. Uma mulher é assassinada no Baixo Gávea ao meio-dia. Um avião é derrubado e mata 300 pessoas. Morre João Ubaldo Ribeiro. Israel invade a faixa de Gaza. A morte dos outros é um spoiler. Parece te revelar algo que você não sabia ou fingia não saber sobre você mesmo. Você vai morrer. Olha a sua volta. Todo mundo vai morrer. A vida é pior que Game of Thrones. Não sobra nenhum anão. A vida só é possível enquanto a gente esquece que a morte está à espreita. Os jornais, como a revista Minha Novela, contam o que a gente não quer saber. Olha a morte ali te esperando. Nada disso faz sentido, cara. Nada nunca fez sentido nenhum. Há quem busque um sentido na religião, que jura que o melhor está por vir. O padre dá ao beato o mesmo conselho que um fã de Breaking Bad dá àquele cara que está começando a série. Olha, só vai ficar bom mesmo lá na última temporada. Mas você não pode pular nenhum capítulo. Você vai ser recompensado, confia em mim. O que vale para Breaking Bad não vale para a vida. O câncer não regride quando você começa a vender droga, infelizmente. A vida está mais para Lost. A cada episódio que passa, surgem novos mistérios. Prometem que no final tudo vai se esclarecer, mas tudo acaba de repente com todo mundo se abraçando. Só te resta a perplexidade. Mas e aquele pé gigantesco? E aqueles números malditos? E aquele moço que usa lápis no olho e não envelhece? E o Rodrigo Santoro? O que ele estava fazendo ali? Esquece, cara. A vida vai morrer na praia. O que entendi é que é melhor desistir de entender. O roteirista da vida é preguiçosíssimo. Personagens queridos somem do nada. Personagens chatíssimos duram para sempre. Tem episódios inteiros de pura encheção de linguiça e, de repente, tudo o que deveria ter acontecido numa temporada inteira acontece num dia só. As coincidências da vida não são críveis e são numerosas demais. A vida é inverossímil. Aí você me pergunta, vale a pena ver um seriado tão longo que pode ser interrompido a qualquer momento sem que te expliquem porra nenhuma? Talvez valha, como Seinfeld pelas tardes com os amigos, tomando café e falando merda, ou como Girls pelas cenas de nudez. Talvez valha como Chaves para rir das mesmas piadas e chorar quando você menos espera. E vale pelos churros e pelos sanduíches de presunto. E vale de qualquer maneira porque a vida, chata ou óbvia ou repetitiva, é só o que está passando. Dizer que a crônica é a vida ao resto do chão. E é bonito isso. Acho que a crônica, o lugar da crônica é a esquina, é a calçada, o botequim, né? Eu acho que ela vive muito do cotidiano. Ela é um papo, ela é uma conversa, basicamente, né? É o que define um pouco ela como gênero literário. Então, o cotidiano é o maior combustível. A crônica é filha do cotidiano e ela é feita para ele, porque ela é feita para o jornal, que é o efêmero, que é, né, o que passa. Então, o lugar da crônica é, com certeza, esse. É o lugar ao resto do chão, como também falou o Antônio Cândido. O Caviar é uma Ova já apareceu várias vezes em secção de culinária. Ah, é? Olha só. É engraçado, é. Tomara que ajude a vender hoje em dia. Hoje em dia, às vezes, as pessoas compram mais no livro de receitas do que... Fico imaginando a decepção da pessoa chegando em casa. Ou não, exatamente. Pô, de culinária. Gostei. A função da crônica
no jornal, na nossa vida, na vida. Você falou, na nossa vida. Eu acho que é uma pergunta complexa, difícil. Mas a crônica, ela é uma ilha no que eu vejo, pelo menos, no que eu tento, ver, e nos cronistas que eu mais gostava, né, na Vida, no Veríssimo, no Paulo Mendes Campos, que eu não peguei na época que escrevia jornal, mas que eu sou muito fã, Rubem Braga, para falar dos brasileiros, que são os que eu tive mais contato. A crônica é uma ilha de poesia ou de conversa, de papo, de epifania no meio de um mar, de um oceano, não é? De ódio e de mais notícias e de números Então a crônica, basicamente, eu acho, pelo menos que eu vejo, ela se define como contrário a todo o resto do jornal. Eu acho que o lugar dela é o oposto da notícia, é o oposto do artigo, sabe? Ela vai na direção, o que não estão falando no jornal? Eu acho que é o lugar da crônica. Então, estilisticamente também, qual é a maneira que se escreve mais distante da jornalística? Não é? Eu tenho um amigo que é o Corsaletti, que é um cronista apaixonado de raiz, assim, cronista roots, que ele tem lá tem 1000 regras para as crônicas dele, que eu não sigo, mas eu acho muito bonito essa coisa da crônica como gênero. E ele diz que as crônicas dele não tem crônica, para ele não pode ter número, não pode ter data, não pode ter argumento, e ele inclusive vai até dizer que não gosta de conectivos, de por isso ou apesar disso, ou porque já entra no artigo. E quando ele fala artigo, ele fala a palavra artigo como quem fala de uma doença, sabe? Ou matéria, seja nome, termos jornalísticos, né? Ele diz que a crônica vira isso quando ela fica argumentativa. E realmente o lugar da crônica não é nem argumentativo, nem informativo, né? Que são, em geral, o que você vê no jornal. Ela é, sobretudo... E também não é narrativa, não é um lugar em que acontecem as coisas. Ela é, sobretudo, o contrário de tudo isso, sabe? Eu acho que cabe tudo que não cabe no jornal. E eu acho que por isso é tão bom que ela exista no jornal, assim, por ser essa ilha de riso, de subversão, inclusive, em relação ao jornal. Tanto é que é muito comum os cronistas terem opiniões opostas ao editorial do jornal, né? É muito comum e eu acho isso muito bom. A Folha tem isso. Eu acho, em geral, o contrário do que a segunda página da Folha acha. E é muito bom eu acho isso bom que o jornal mantém o cronista como um espaço de liberdade para ele dizer o que pensa. E na Folha, por exemplo, nunca recebi nada, assim, um ai, uma vírgula de mudada, nem sugerida, nem sugeri que mudasse, nada. E eu acho isso muito bom, essa liberdade, que eu acho que é o que talvez mais defina a crônica, essa liberdade, sabe? Estilística e, além disso, uma liberdade de conteúdo também, de falar sobre o que quiser. Acho isso muito bom. Eu descobri mais recentemente a crônica portuguesa e com muita alegria que eu descobri. Primeiro, o Ricardo Araújo Pereira, que eu acho o maior cronista de língua portuguesa, assim, talvez um sujeito incansável. Estava lendo as obras completas, já são assim, né, são grossíssimas. E é um cara realmente incansável e ele tem uma coisa que eu admiro muito, que é ele nunca deixa de ser engraçado, sabe? Porque eu deixo, muitas vezes. Abdico de ser engraçado porque eu estou com muita raiva, ou eu estou muito triste, ou então eu me dou o direito de não ser engraçado, e eu admiro muito quem não se dá esse direito, sabe? Como é o caso do Ricardo. O Ricardo, não importa o que aconteça no mundo, pode ter acabado o mundo, e ele vai ser hilário. E essa é uma característica que eu admiro muito na crônica dele, especificamente. Sabe? Não tem nenhuma que não seja hilária. E ele é um apaixonado por humor, né? Acima de tudo. Tem Miguel Esteves Cardoso, que eu gostei muito, sobretudo das de antigamente. Achei bonitas, assim, que é uma outra coisa, né? Não tem essa obrigação da hilariedade, mas tem muita poesia e é bonito. E tem o Antônio Lobo Antunes. Vocês moram num país em que o Antônio Lobo Antunes escreve toda semana uma crônica nova. Isso é lindo, né? Tem que dar muito valor a isso, eu acho, porque e crônicas lindas que ele está escrevendo. O Dia da Semana agora, linda, impecável. Eu acho que não conseguiria falar de crônica portuguesa, porque cabe o Antônio Lobo Antunes e o Ricardo, inclusive na mesma revista. Então é muito vasto para falar sobre. Mas o que eu vejo são vozes muito dissonantes, mas muito interessantes também. No Brasil, existiu mais uma coisa que eu acho que não teve tanto em Portugal, que é uma geração de cronistas que teve no Brasil nos anos 50 e 60 e que criaram um tipo de crônica canônica, com perdão da rima, que é uma crônica, uma forma quase. Não uma forma, mas são essas regras que o Corsaletti fala.
né, de não ter dados, não ter argumentação, não ter essas regras, elas foram um pouco firmadas involuntariamente, porque ele nunca escreveu um tratado da crônica, mas pelo Rubem Braga, que é um cronista, né, muito assim, produtivo no Brasil, profícuo, né, um cara que escreveu, acho que mais de 1000 crônicas, talvez até mais do que isso. Agora não sei dizer, mas é um sujeito realmente tem uma obra interminável e muito boas crônicas. E nessas mais de 1000 ele criou um estilo que se definiu como sendo a crônica perfeita, o Rubem Braga. Então no Brasil todos os cronistas que vieram depois dele tem o Rubem Braga como um norte, com então isso é crônica, sabe? Inclusive o Corsalete. Então tem o Prata também, que é um cronista perfeito da nossa geração. E então, mas sempre com esse norte do Rubem Braga, do Paulo Mendes Campos, né, do Fernando Sabino, e todos os grandes autores do século XX brasileiros escreveram em algum momento para jornal nesse gênero, que é o Drummond, o Bandeira, a Clarice Lispector. Então, eu acho que a crônica brasileira talvez ela seja mais uniforme, sabe? No sentido assim, ela tenha, por causa do Rubem Braga, essa cara que você vê mais, que em geral está falando do cotidiano, como ele falou, da epifania, do passarinho que pousou na janela. Ela tem uma coisa mais uniforme, ela é mais um gênero. Enquanto Portugal, eu vejo ela mais dissonante, no sentido que é isso. Tem o Lobo Antunes e o Ricardo Araújo Pereira. E ela é vasta, sabe? O Pedro Mexia, assim, cabe muita coisa ali. Eu fiz um workshop da Ariane Mnouchkine, eu fiquei um tempo lá com ela, que é uma diretora de teatro russa, mas que mora na França há muito tempo. E ela dizia uma coisa muito boa, criticaram ela, falavam assim, pô, você nas suas peças, você só fala sobre a realidade. Ela fala, mas eu vou falar sobre o quê? Né? O que não é a realidade? E a mesma coisa com política, o que não é política? Como falar de uma coisa? Você não tem como fugir dela, da política, em momento nenhum. Então, mais do que um objetivo, falar sobre política, é uma inevitabilidade, porque a política ela bate a sua porta todos os dias, né? Eu acho, sobretudo num país tão subdesenvolvido quanto o Brasil, você está o tempo todo topando com a política e os descaminhos da política quando você abre a porta, quando você paga a conta, a política, eu não entendo, as pessoas falam, mas vocês falam muito, então quando falam assim, para de fazer política, volta a fazer humor, como se fossem duas coisas opostas, sabe? Como se o humor não fosse político e a política não pudesse ser feita com humor. Então, me incomoda quando as pessoas veem a arte como alguma coisa separada, ou o humor alguma coisa separada da política. No Brasil é muito comum que as pessoas encarem a política, e isso é uma vitória, no Brasil isso é uma vitória clara, um projeto claro da direita no Brasil, assim, da ditadura militar que alienou um país, que teve como projeto, sim, fazer as pessoas acreditarem que a política é uma coisa para os outros, é uma coisa para Brasília. A política para o brasileiro comum é o que acontece em Brasília, né? E você não tem nada a ver com aquilo para a maioria dos brasileiros. É um assunto chato de gente velha, corrupta, que eu não tenho nada a ver, que não quero me misturar com isso, as pessoas pensam, não é? E isso é um projeto muito bem sucedido do conservadorismo brasileiro, que é alienar o povo através de uma suposta indignação com a classe política, sem saber, sem se inteirar. Então o povo acha que a grande maioria das pessoas acham que se é uma postura política você dizer não gosto de política. Só que essa daí é a pior postura política do mundo. Você não está não tendo uma postura política, você está tendo uma postura preguiçosa, na verdade. E acaba que os piores políticos decidem por você, quando você não gosta de política. É isso que acontece. Então, mais do que um amor por política, tem a certeza de que é inevitável falar dela para não ser controlado, para não ser mandado, né? Para não ser representado. Porque a gente vive numa democracia representativa, você querendo ou não. Então, tem pessoas te representando. E você pode dizer que não concorda com elas, mas elas estão te representando. E é bom você lembrar disso só. Que você está sendo muito mal representado, né? Em geral. Quanto ao Gato Fedorento, eu sou muito fã, isso é incrível, mas eu acho que eles não existem mais, isso que é o problema. Senão, topariam. Eles não fazem mais nada juntos, né? Fizeram agora um programa, mas como grupo Gato Fedorento parece que não existe mais. É uma pena, porque eu acho eles brilhantes e muito fundamentais para a minha formação, para a minha vida. Ia ser lindo, mas o Ricardo diz que não é ator, né? O Ricardo está nessa, é verdade, ele diz, a gente chama ele, diz que não é ator, que ele faz, é muito louco, porque ele faz tão bem os sketches que
escreve, que eu acho, enfim, se ele não é ator, imagina se ele fosse, é uma coisa, realmente, ele é muito engraçado, mas não é mais, diz que não é, que não gosta, ou sei lá, que não quer, mas ia ser lindo. A gente já fez um sketch, a gente gravou já, com o César Mourão, ele gravou um sketch pro Porta, que não foi ao ar ainda, vai ao ar em algum momento. E a gente quer aumentar essa parceria, filmar coisas aqui, que todos nós amamos, né, aqui, essa terra. O Porchat veio algumas vezes, eu também, já tenho plano de voltar, e muito, muito animado. Oi, duas perguntas. Uma, quando você fala do Prata, você está falando do pai ou do filho, do Mário ou do Antônio? Eu estou falando do filho, mas tem razão. O Prata, o Prata pai veio antes. O pai veio antes e também é um cronista. E a segunda é essa loucura que está sendo, essa maratona que você está fazendo por Portugal. Acho que você vai sair conhecendo Portugal melhor do que muita gente. Como é que você está sentindo? Te surpreende como as pessoas conhecem o teu trabalho, conhecem muito para além do Porta? Isso é muito surpreendente, ver como as pessoas conhecem o Porta nos lugares mais inusitados. As cidadezinhas, foi para os Açores, é muito louco você estar no meio do Oceano Atlântico e as pessoas todos assistirem Porta dos Fundos, lotamos lá o Teatro Micaelense. Foi lindo, lindo, lindo a apresentação nos Açores, sabe? Que é um lugar que eu sempre sonhei em conhecer. E ser conhecido é muito estranho, uma sensação muito estranha. E, sobretudo porque é um projeto pequeno, Porta, né? Nós somos 5 sócios que inventaram um negócio meio artesanalmente, então é muito, muito surpreendente mesmo o tamanho que tomou. E Portugal também é muito surpreendente, porque você viaja 1 hora de carro e muda tudo. Muda a paisagem, muda o sotaque, muda a comida, muda o vinho, muda. Às vezes é outro país, sabe? E isso sem sair, não digo nem do estado do Rio, mas da cidade do Rio. O que você faz hoje em dia por causa do trânsito do Rio, da Barra a Niterói, sabe? Que você demora 2h30 para atravessar o Rio de Janeiro hoje em dia de carro, né? Você vai ao Porto, o tempo que você vai. E é muito louco isso, é muito, para quem está fazendo uma digressão, uma turnê, é maravilhoso, porque você vai e volta. Agora a gente estava em Óbidos, o festival, que aliás foi lindo, o Festival de Óbidos, muito legal, o primeiro ano, e tomara que se repita sempre. E estávamos lá na sexta, fazíamos peça em Caldas da Rainha, fomos fazer peça, voltamos para o festival, voltamos para Caldas para dormir. Dá para você fazer atravessar o país num final de semana e, ao mesmo tempo, conhecer muitos lugares diferentes. A gente foi de Braga ao Algarve, num dia, assim. A gente fez o espetáculo em Braga na terça, em Braga na quarta, em Faro na quinta e na sexta em Óbidos e na sábado no Caldas da Rainha. Então é um zigue-zague pelo país, assim, e é possível, né? Isso é viável, eu digo, em termos logísticos. Então é maravilhoso, muito, muito bom. Além de ver públicos diferentes, o público do Algarve é um, o público, né, de Braga é outro, de Vila Real é outro, o público dos Açores. São países muito diferentes que cabem dentro desse país. E isso é muito surpreendente para mim, não é? Para um brasileiro ignorante, que a gente fala Portugal, eu já imagino um lugar, né, todo igual, assim. Mas é imenso, é imenso, é imenso. O mais surpreendente é, você chega, e por você ter atravessado um oceano, você espera sempre que vai ser mais diferente, né? E aí você ouve as pessoas falando e você percebe que é muito diferente. O primeiro contato com a língua sempre é russo, né? Você fala assim. E além da língua, os fonemas mesmo são outros, né? Eu já falei que estava repetindo, tem encontros consonantais no português de Portugal, que eu acho que é a única língua do mundo que tem isso. Por exemplo, telefone, eles falam telefone. Tem o T, o L e o F são fonemas que nunca se encontraram em nenhuma língua do mundo. Mas nem no polonês. E tem mais, falando fonema, às vezes tem T, L, F, N e N, assim, tem eu estava confortável, que é C, N, F, R, T. Essas 5 consoantes sem vogal, nem no polonês, nem no russo você encontra, sabe? Então, pra gente, o primeiro contato fudeu, desculpa o termo, tipo... como é que eu vou? Ainda mais eu vou fazer uma peça, como é que eu vou fazer um espetáculo com a barreira da língua, né? E aí depois você vê que tem um segundo estágio que na verdade, somos a mesma coisa, em 1000 aspectos, né? Tem diferenças. A crise de vocês não se compara à nossa crise, porque a crise de vocês, as pessoas
primeiro, sabem ler, elas são formadas, elas estudam, elas já têm uma base, depois elas têm moradia, né? Claro que não todos, mas a grande maioria. Então, é uma outra crise, totalmente diferente. Mas, ainda assim, parecem tantos aspectos com a brasileira, sabe? Tantos aspectos, Exatamente, eu percebi. Essa diferença. Então, tem isso o tempo todo. Somos a mesma coisa, mas somos muito diferentes. Acho que, no fundo, agora estou tendendo mais a achar que somos a mesma coisa. Somos muito, né, próximos, assim. E é muito bom para a gente, no Brasil, que é uma ilha dentro da América Latina. Isso é até triste, né? O Brasil, na América Latina, é muito pouco integrado em termos culturais e tudo, desde a música, a gente não ouve a música do resto da América Latina, desde a televisão, uma época vinha as novelas mexicanas, mas já não vem, o cinema, só o argentino, tem pouco intercâmbio. E é muito bom para a gente, às vezes, tão solitário na América Latina, encontrar, né, pessoas tão próximas em termos de cultura assim, quanto Portugal. É muito bom reconhecer assim, essa familiaridade, vir para cá e se sentir em casa. Me sinto muito em casa aqui, bom, graças a vocês todos. O Brasil, vou só repetir para quem não viu, é um colonizador da América Latina, ele impõe a cultura brasileira nos outros países. Mas eu não vejo, quer dizer, não sei, estou dizendo, você talvez com essa tenha uma vivência maior do que a minha. Do meu ponto de vista, eles têm uma cultura muito também própria, impermeável. Reggaeton é uma coisa que a gente nunca ouviu no Brasil. E lá é um fenômeno gigantesco, todo o país é só reggaeton. É melhor não ouvir, você acha, né? A gente tem o funk, que acho que é um reggaeton diferente, que não chega lá. Enfim, só para dizer que tem uma unidade gigantesca entre os países hispânicos na América Latina. Gigantesca. A gente conhece pouco mesmo. Talvez você tenha razão. O desinteresse é mais nosso do que deles, né? O Brasil é um pouco virado, acho, para cima, né, para os Estados Unidos e para a Europa. Acho que assim, pouco, talvez virar para trás também seria interessante. Mas, independente disso, eu acho que tem, às vezes, mais diferenças, claro, entre o Brasil hispânico e o Brasil lusófono do que entre o Brasil lusófono e, claro, e Portugal, né? Às vezes é muito mais próximo. Porta dos Fundos é a prova disso, né? Aqui tem Porta dos Fundos. Então, é muito louco. Você atravessa o oceano, mas somos vizinhos.